Comer é bom demais, né, gente? Mas se tem uma coisa que pode estragar essa experiência tão prazerosa, é aquela sensação de que a refeição não caiu bem. Aí você já sabe, né? Azia, estufamento, gases, esses são alguns dos sintomas que podem surgir e que geram muito desconforto. Mas você já parou para pensar por que isso acontece? Será que dá para evitar? Nós vamos entender agora os principais hábitos que podem impactar a nossa saúde digestiva e descobrir o que a gente pode fazer para evitar problemas relacionados à digestão dos alimentos que a gente consome. Quem já está aqui no estúdio para esclarecer esse assunto é o gastroenterologista Dr. Wallace Júnior. Dr. Wallace, seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer receber você aqui e já começo te perguntando, né? O que é o sistema digestivo? Como é que ele funciona? Então, primeiramente, agradecer a você, a TV Horizonte, pelo convite para estar aqui, um prazer. Bom, o sistema digestivo, como um todo, daria para a gente ficar horas e horas falando sobre. A gente vai tentar ser um pouco mais didático e mais direto. Bom, a digestão, como todo mundo sabe, vou até utilizar esse exemplo aqui de forma esquemática, é um exemplo mais simples. Aqui a gente não tem a boca sendo apresentada propriamente dita, mas é senso comum que a alimentação, ela inicia na boca. A gente já tem a ação de algumas enzimas digestivas na boca, a gente tem algumas glândulas já dentro da cavidade oral que auxiliam no processo digestivo já, para fazer uma lubrificação do alimento, para fazer com que o alimento consiga de fato ser transportado até o estômago, de forma sem ter nenhum tipo de trauma na região da faringe, do esôfago. Então, de fato, como a boca já é o primeiro passo, a mastigação ela é fator essencial na alimentação, coisa que talvez a gente possa destrinchar um pouco mais para frente. A partir do momento que o alimento é transportado pelo esôfago, ele desce por todo esse caminho até chegar propriamente dito ao estômago. No estômago, que é um órgão de capacidade de reservatório inicialmente, o estômago ele é um órgão distendível, né? Assim, ele pode distender e pode se contrair. E esse poder de contração do estômago, ele é essencial para que o alimento consiga seguir o seu fluxo natural. Mas no estômago o alimento costuma ficar, alimentos menos processados, 2 horas, 1h30, entre 1h30 e 2h30, uma média de 2 horas, alimentos mais processados, cerca de 3, 4 horas. Alimentos que a gente popularmente fala que são alimentos mais pesados. E é no estômago que a gente tem a produção mesmo de ácido. Esse ácido ele faz a degradação de proteínas e tudo mais. Saindo do estômago, a gente começa a ter a parte mais de absorção mesmo do trato digestivo. Essa absorção, ela de fato, ela inicia no comecinho do intestino, que é logo nessa porção após o estômago, ele desce por todo esse emaranhado, que é o intestino delgado, que a gente chama. É no intestino delgado que a gente começa, de fato, a ter a absorção de proteínas, de gorduras, de alguns aminoácidos importantes. Então, o nosso intestino delgado ele tem aí uma média de 6 metros de extensão em linha reta. Então, ele é extremamente importante. Existem alguns fatores de fato que podem levar o intestino delgado a não ter uma absorção, como o uso de medicamento, inflamação, álcool, tabagismo. A gente pode também comentar um pouco depois. O alimento passou por todo o intestino delgado e aí o bolo alimentar começa a se transformar em bolo fecal nesse intestino que é o intestino grosso, que é esse intestino, de fato, que é mais visível até na nossa imagem. No intestino grosso, o bolo fecal ele é formado, a gente tem maior absorção de água e alguns minerais aqui no intestino grosso, até, de fato, o bolo fecal ele ter seu caminho final pelo reto e aí todo mundo já sabe o próximo passo. Mas, grosseiramente, de forma mais didática, realmente, esse processo, esse é o processo como um todo. E aí tem alguns hábitos, né, que podem influenciar esse processo que vai gerar a má digestão. Antes da gente começar a falar desses hábitos especificamente, Dr. Wallace, quais são os sintomas que vão indicar que uma refeição não caiu bem? Bom, acho que também é, de certa forma, um senso comum, né? Até na abertura do programa, você falou algumas coisas, como estufamento, azia, gases. O estômago é, em teoria, vamos dizer assim, aquela parte inicial que costuma dar mais sintoma quando você, eventualmente, come alguma coisa que
ou está estragado, ou então que o seu corpo não está acostumado a receber, é um alimento muito pesado. Então, um sinal que é muito clássico, que é a azia, queimação. A azia, queimação, ela é representada, ela é o sintoma clássico do que a gente chama de doença do refluxo. É um problema muito comum, talvez dentro da gastroenterologia seja o problema mais comum que a gente encontra, né? Seja no consultório, num pronto-socorro, é comum o paciente no pronto-socorro com queixa de queimação, azia. E essa queimação, azia, o refluxo acontece por conta de, eu vou usar um pouquinho o auxílio da imagem novamente, de um defeito nessa transição do esôfago para o estômago. Aqui a gente tem um esfíncter, que ele tem que abrir para o alimento passar e geralmente ele tem que ficar fechado, ele não tem um papel propriamente dito ficar aberto todo o tempo. Por N fatores, pode ser um fator anatômico, obesidade, estilo de alimentação que a pessoa está mais acostumada a fazer uso no seu dia a dia, esse esfíncter ele pode ter um estímulo tanto mecânico quanto neuroquímico de ficar mais aberto e facilitar com que o ácido do estômago ele retorne e dê a azia, a queimação, por isso que chama doença do refluxo ácido, né? Isso é um exemplo típico, né? Sobre estufamento, aí a gente tem N causas, mas esse estufamento ele pode ser causado também por alimentos que ficam muito tempo no estômago, alimentos muito processados. Então, assim, realmente, azia e queimação são os principais. O empachamento, o estufamento, talvez seja o segundo mais comum. Esses são os principais sintomas de fato. Pois é, infelizmente são muitos sintomas e eles são muito desconfortáveis, né? Sem dúvida. Agora, vamos começar a falar desses hábitos que a gente deve evitar, porque o nosso objetivo aqui é ajudar para que as pessoas melhorem esse processo. Você falou da mastigação lá no comecinho, né? Que Exatamente. A mastigação, ela é muito importante nesse processo. Daqui eu quero puxar 2 pontos. A mastigação e a velocidade que a gente come. Isso vai influenciar? Diretamente. Na nossa vida, né, hoje em dia todo mundo tem compromissos num lugar, em outro, correria, pessoas que trabalham em 2, 3 lugares diferentes, transporte público, transporte aplicativo. Então as pessoas às vezes não conseguem ter tempo para almoçar entre um deslocamento e outro, seja almoço, janta, café da manhã, as refeições principais. O ideal é que a gente tivesse um tempo maior, a gente conseguisse se dedicar ao prato que está na nossa frente, a refeição que está ali, esquecer celular, focar ali, porque a gente consegue focar no processo da alimentação propriamente dito, que, como você bem falou, ele inicia na mastigação, a mastigação é entrando um pouquinho nela. O ideal seria que nós tivéssemos uma mastigação de 20 a 25 vezes por garfada, entre aspas. Isso é muito difícil de fazer, mesmo com tempo. Mas na correria, na pressa, muitas vezes a gente não faz. Almoçando e fazendo outra coisa, isso realmente prejudica, porque idealmente o alimento tem que chegar o mais triturado possível na região inferior para que tenha uma digestão mais lisa. Então o impacto é esse, né, doutor Wallace? Se a pessoa não mastiga ali direito, não tritura bem esses alimentos, eles não vão chegar da forma que ele deveria chegar. Exatamente. Pois é, e tem alguma orientação, assim, como que eu sei se eu estou mastigando da forma correta, se eu estou comendo rápido demais? Tem alguma dica? Tem. Existe um sintoma que ele é mais clássico de quem mastiga pouco, que é a sensação de entalamento. Essa sensação é comum. Não é nem de refluxo, de queimação, 30, 40 minutos depois de se alimentar. É durante a mastigação, quando o processo de deglutição ele se inicia, a pessoa às vezes sente, nossa, realmente estou tendo um aperto, e muitas vezes a pessoa costuma até tomar líquido junto para facilitar com que o bolo que está, entre aspas, preso, ele desça com mais facilidade. E é algo também que a gente pode conversar um pouco. Eu vou aproveitar que você falou do líquido, porque assim, nós sempre gostamos de incluir a participação do público aqui nas conversas que a gente tem no programa, né? Perfeito. E a gente publicou algumas enquetes lá no Instagram da TV Horizonte sobre esse assunto. Vamos já conferir uma delas. Beber água durante a refeição atrapalha o processo da digestão. Dr. Wallace, 57% das pessoas que votaram acredita que sim, que vai atrapalhar, e tem 43% ali que acredita que é mito, que não vai atrapalhar, Certo. né? Bom, 57% estão certas. Assim, de fato, o ideal era que nós não consumíssemos nenhum tipo de líquido juntamente com o alimento sólido, né? E aí tem algumas explicações. Como eu falei, né, o estômago ele é um órgão que ele se distende e ele se contrai, mas ele tem um limite de distensão.
Então, quando nós, na hora de nos alimentarmos, além do conteúdo sólido, a gente excede um pouquinho nesse conteúdo líquido também, principalmente quando a gente está falando de gaseificados, como refrigerante, né, até mesmo água com gás, bebidas muito processadas, com muito conteúdo de carboidrato, né, açúcar, suco de caixinha, isso aumenta a distensão do estômago, isso pode aumentar o desconforto do paciente, aquela sensação de empachamento, de empazinamento é comum, né? A pessoa muitas vezes fala, não, eu comi metade do prato e já parece que eu comi um boi. Isso é comum, né? É uma queixa muito comum até. Então, provocar essa hiperdistensibilidade do estômago não é bacana. O alimento fica mais tempo ali, pode propiciar refluxo, então isso sim causa um certo prejuízo na função normal. Só que, se a gente for colocar em nível de evidência médica, nós podemos dizer que até 100 ml, 150 ml de algum líquido, que de preferência seja um líquido claro, ele em teoria ele não teria tanto problema, mas 100 a 150 ml, e não de qualquer líquido. Mas a gente sabe que no geral as pessoas não respeitam muito isso, mas realmente o ideal é manter apenas a alimentação com o alimento sólido e o líquido entrar só depois. São muitos fatores que podem afetar esse processo, né, Dr. Wallace? E tem mais alguns, a gente vai passar por eles aqui rapidinho. Tem um que a minha mãe costuma falar, imagino que o pessoal aí de casa já ouviu essa expressão, que é o olho maior que a barriga, é você comer demais. Isso vai influenciar também, né? Com certeza. Pela mesma explicação, de forma bem direta, do porquê não é o ideal a gente se alimentar sólido e líquido ao mesmo tempo, pela hiperdistensão. Quando a gente distende demais a câmara gástrica, vai chegar também muito alimento em todo o restante do trajeto. Então, no intestino delgado vai chegar um bolo alimentar mais pesado, de maior dificuldade, que vai exigir mais do sistema digestivo. O sistema digestivo da boca até a saída das fezes, tudo é comandado por receptores neuronais. Então, quando a gente tem uma distensão gástrica, por exemplo, só para efeito didático mesmo, o estômago manda uma mensagem para o cérebro que houve a distensão, o cérebro entende que o estômago está distendido, então o cérebro fala, estou satisfeito, não coma mais. Então, quando a gente não respeita esse mecanismo fisiopatológico, né, assim, idealmente a gente vai sim trazer prejuízo ao processo digestivo. Pois é, vamos ver então mais uma enquete que tem aqui, que a gente publicou lá no Instagram, porque a gente costuma se alimentar e muita gente fala assim, vou tirar um cochilo depois do almoço. E a enquete foi, olha lá, deitar logo depois de comer melhora a digestão. Mas o nosso público acredita que é mito. O pessoal não está acreditando nisso não, só que ainda tem algumas pessoas que acreditam que é verdade. E aí, é mito, verdade? Não, não é mito. Assim, realmente deitar pós-alimentação, seja almoço, jantar, principalmente refeições mais pesadas, principais refeições do dia, não é interessante. Por uma questão simples e gravitacional mesmo. Se a gente pensa no estômago, que seria a primeira, só para efeito também mesmo de exemplificação. O estômago, a gente tem que pensar nele como se fosse um balão. Então, se você tem um balão com líquido, com alimento, e você deita esse balão, a tendência é que o conteúdo dele retorne e não desça. Então, realmente, comeu, se alimentou principalmente almoço e janta, que são as principais refeições, as refeições mais volumosas, o ideal é que a gente não deite, para que a gravidade também ajude no processo digestivo, que também é importante. E aí, com isso, você evita refluxo, a gente evita aquela hiperdistensibilidade do estômago. O estômago ele tem que lutar contra a gravidade também quando a gente deita, né? Então, realmente, mito não é um mito. Realmente, não é indicado alimentar e deitar. O ideal é esperar entre 1h30 a 2h30. Quando não é possível, tentar ficar o máximo possível. Pois é, são diversos hábitos que a gente já tem ali no nosso dia a dia que a gente pode começar a reparar, né, que podem prejudicar. Mas vamos falar então de como melhorar esse processo, né, focar nessa parte. O que vai ajudar a gente a ter uma boa digestão? Bom, eu acho que alguns fatores dependem exclusivamente da gente, né, que é atenção à mastigação, realmente, ter calma para comer, mas
essa questão de comer e deitar realmente não é interessante. Tentar respeitar o intervalo de 1h30, 2 horas seria o ideal. Mas eu acho que a gente tem que falar também bastante sobre a questão dos alimentos que a gente consome. Quando a gente consome alimentos ultraprocessados, alimentos congelados que a gente faz rápido no micro-ondas, alimentos que não são ricos em verduras, frutas, legumes, esses alimentos eles são alimentos que eles têm uma digestão mais difícil de fato, eles ficam mais tempo no nosso sistema digestivo, eles têm uma capacidade de, entre aspas, inflamar o nosso sistema digestivo, principalmente intestino, pode mudar um pouquinho as bactérias que moram com a gente, que ajudam na nossa digestão, e isso a longo prazo traz alguns potenciais problemas. Pode mudar um pouquinho a população de bactérias que mora na gente, que são bactérias boas até, essas bactérias podem ser mudadas de acordo com o tipo crônico de alimentação que a gente tem. Então, eu acho que a mastigação de fato é importante, o tipo alimentar, a gente tentar preferir alimentos que venham mais da terra e menos da embalagem, menos condimentos. Eu acho que se tiver alguma mensagem que seria importante para o público levar, seria isso, né? Tem uma ampla gama de coisas que a gente pode ficar 2 horas falando, mas infelizmente a gente não consegue ter esse tempo, mas eu acho que são esses dois os focos principais. Tá aí a importância daquela alimentação equilibrada, saudável que a gente sempre fala. Dr. Wallace, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Eu sei que a gente poderia ficar aqui por muito tempo, mas acho que já deu para a gente esclarecer uma boa parte aqui desse sistema digestivo e muito obrigada. Obrigado a vocês.